Olá, oitavo ano, mais uma vez aqui juntos, né? Estou aqui num cenário profissional, numa emissora de televisão, para gravar essa aula para vocês. Gente, dizer que a saudade continua, espero que essa fase passe logo, eu acho que está mais perto do que longe, e logo logo podemos estar juntos em aula presencial. Enquanto isso não chega, hoje é a aula em que a história se choca com a história. Isso é muito importante. Eu tenho certeza que muita gente não sabe disso. E aí eu faço aquele desafio. Chame o pai, a mãe de vocês, chame o tio, o familiar, chame alguém para assistir com você. Chame, porque o que nós vamos colocar aqui hoje pouca gente sabe e é importante, tá bom? Gente, então, para iniciar a aula, mas antes, nessa aula, a gente vai ter uma participação especial. Nossa amiga aqui vai participar daqui a pouco. Gente, na aula de hoje, Inconfidência Mineira e Conjuração ou Inconfidência Baiana. Rani, o que é isso? Assunto perfeito para estudar. Vocês vão perceber agora o quão as coisas às vezes não são o que parecem ser. Vamos começar assim. Tiradentes. Tiradentes, dizer que foi uma pessoa importante para a história do Brasil, foi um herói. Os heróis são pessoas que assumem responsabilidade de atos, independente do que vai acontecer com ele, né? E Tiradentes fez o que achava necessário fazer naquela época. Só que a gente precisa aqui dizer algumas verdades, certo? Quando o Brasil ficou independente de Portugal, precisava-se de heróis nacionais. E os heróis nacionais, os heróis do Brasil, eram todos populares. E o governo não queria heróis populares que falassem em igualdade e liberdade, porque o Brasil tinha ficado livre de Portugal. Mas o Brasil não tinha ficado livre na nobreza que imperava e que explorava as pessoas. Ok? Então, criaram o mito do herói, né? Tiradentes. Tiradentes nunca lutou por o Brasil independente. Lutava por a região das Minas independente. Essa região das Minas, onde é Minas Gerais. Ele não tinha nem noção de Brasil. Ele pegou ideias do iluminismo que vinha da Europa, ok? E ele queria a permanência da escravidão, ok? Porque ele vivia naquele meio. Não é que era uma pessoa do mal, era o meio que ele vivia, não é? Rani, mas por que é feriado? Volto a dizer, quando ficou independente o Brasil, precisava criar ali um herói nacional. Tiradentes, observe, as pessoas quando eram levadas à forca naquela época, eram levadas carecas, né? E aí enforcavam em nome do reino de Portugal. E aí no livro de história, nos livros de história, trazem um cara barbudo e esse cara foi carregado, levado até o local da forca, caiu por algumas vezes, foi levantado, né? Criaram uma imagem do que pensavam ou pensam ser a imagem de Jesus, assim, né? Nazareno, tal, barbudo, cabeludo. Criaram essa imagem fictícia de Tiradentes. E aí colocaram no livro de história e fizeram um feriadão para chamar a atenção. Nada contra. Mas no livro de vocês tem Inconfidência ou Conjuração Baiana, que em alguns livros chama-se Revolta dos Alfaiates, só para você ver. Na Bahia, as ideias da Revolução Francesa chegaram aqui. Falava-se de liberdade, igualdade e fraternidade. Ex-escravos, pessoas comuns, alfaiates, policiais, essas pessoas se uniram e pensaram em um Brasil independente de Portugal. Olha só a diferença, né? Pensava-se em igualdade, dizia que mulher e homem iam ter os mesmos direitos, queria ter eleição, fim da escravidão automaticamente, né? Ele seria um país de todos. Uma das pessoas que liderava o movimento colocou na porta da igreja, né? Alegrai-vos, povo baiense, pois é chegado o feliz dia da nossa libertação, o dia em que seremos todos iguais, o dia em que seremos todos irmãos. Colocou isso. E aí o movimento criou força, criou fôlego, pessoas estavam se unindo. Mas antes que eles dessem um checkmate,
alguém, como no Tiradentes, alguém foi lá e denunciou o movimento. E eles foram todos enforcados. Né? Os 5 líderes enforcados em praça pública. No livro de vocês, para vocês terem ideia, traz o conteúdo de uma forma bem sucinta, bem pequena. Né? Mas vamos colocar aqui em prática. Diferença dos 2 movimentos. A Conjuração Baiana pregava o fim da escravidão e a igualdade e liberdade. E era baseada na Revolução Francesa. O movimento anterior de Inconfidência Mineira era baseado no Iluminismo, que queria a região das Minas liberta de Portugal. Ambos os movimentos foram movimentos separatistas, queriam separar, ficar livres de Portugal. Ambos os movimentos foram heróicos. Tiradentes, parabéns para o pessoal das Minas, e o pessoal da Bahia também, com uma grande diferença. Aqui se falava em igualdade, liberdade e fraternidade. Né? Aqui o João Cândido e sua galera queria um país independente, sem escravidão. Ô Rani, mas é feriado, né? O dia da Conjuração Baiana? Não, ninguém nem fala. Ô Rani, por que não fala? Vamos aqui analisar criticamente a história. Se naquela época que criaram os heróis nacionais, bandeiras, símbolos, se colocasse esse povo da Conjuração Baiana como herói, o povo ia pensar o quê? Vamos lutar por liberdade, vamos lutar por igualdade. E como eu disse, o Brasil ficou livre de Portugal, mas da elite que dominava esse povo infeliz e pobre, não. Então, esse povo tinha que continuar a festejar dias de elite, ok? Então, sendo assim, peraí, eu acho que hoje eu nem abri espaço para nosso amigo participar da aula, né? Run. Oxi. Vamos lá. Gente, próxima aula, ele vai participar porque eu acho que vamos fazer uma aula de geografia e história juntos em algum momento aí, certo? Pessoal, no livro de vocês tem uma atividade que fala sobre isso, certo? Eu quero que vocês façam a atividade da página 106, 107 e 108. 106, 107 e 108. Fala basicamente disso, de conjuração baiana e mineira, só que fala de uma maneira bem light, bem amena. E você, aluno do SEDUC, você conhece a história verdadeira, entendeu? E esse é o diferencial da gente. Mostrar para vocês, quebrar essas amarras, né? E mostrar as coisas como elas foram, tá certinho? Um abraço no coração de vocês, até a próxima aula de história, né? Até, saudade, um abraço no coração.